Meu nome é Domingos Pascoal, eu sou cearense, da cidade de Groaíras, mas estou morando fora, moro em Sergipe há mais de 30 anos. Sou professor, jornalista também e sou membro da Academia Sergipana de Letras. Me chamo Weber Porfírio, historiador do Museu do Ceará, integrante do grupo Sociedade e Cultura no Brasil Oitocentista, que é um grupo de estudo e pesquisa vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal do Ceará. Estamos aqui no Passeio Público. Este local existe desde o século XVIII. Já foi chamado de Campo da Pólvora, Largo da Fortaleza e de Campo dos Mártires. Exatamente porque foi aqui onde foram executados os mártires da Confederação do Equador de 1825. Aqui foram executados Carapinima, Azevedo Bolão, Padre Mororó, que é exatamente sobre Padre Mororó que nós estamos aqui para falar. Gonçalo Inácio Loyola de Albuquerque Melo nasceu no dia 24 de julho de 1778, na fazenda Santa Bárbara, no povoado de Riacho dos Guimarães, atual município de Groaíras, localizado próximo de Sobral. Provavelmente é o mais conhecido dos 7 filhos do alferes Félix José de Souza e de Dona Teodósia Maria de Jesus. Na verdade, ele nasceu no Riacho dos Guimarães, que, devido ficar próximo e devido à propriedade do pai dele, que começava no Riacho Sabonete, no Forquilha, hoje Forquilha, e terminava nos fundos da terra do seu sogro, que era já perto do Riacho dos Guimarães, o Forquilha está querendo também achar que ele nasceu no Forquilha. Sobral porque era exatamente onde estava a freguesia, né? A freguesia de Nossa Senhora da Conceição. E Santa Quitéria também porque Groaíras passou um tempo como fazendo parte da freguesia de Santa Quitéria. Esse é um questionamento fácil de explicar, porque tanto o casamento dos pais dele, que aconteceu alguns anos antes do nascimento, naturalmente, foi na capela Nossa Senhora do Rosário e o batizado dele foi na capela Nossa Senhora do Rosário, que, repito, fazia parte da freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Inácio foi batizado no dia 15 de setembro de 1778, na capela do Riacho dos Guimarães. A capelinha tem o nome de Nossa Senhora do Rosário e foi fundada pelo seu trisavô, Antônio de Albuquerque Melo, em 1712. Gonçalo Inácio inicia seus estudos ainda na infância no povoado de Riacho dos Guimarães e, consequentemente, Sobral, onde vai aprender ciências físicas, naturais e o latim. Aos 15 anos, Gonçalo foi mandado pelo pai para Sobral. Ele veio estudar latim com o padre Francisco Manuel Rodrigues, que foi, de certa forma, um protetor dele, chegando, inclusive, tempos depois, a nomeá-lo para substituí-lo. No caso de ele se ausentar, tem inclusive um documento dele, do padre, pedindo essa autorização ao bispo de Pernambuco. E a autorização foi dada. E ele ficou realmente substituindo, mas por pouco tempo. Ele foi orientado pelo padre Manuel Francisco a dar seguimento aos seus estudos no Seminário de Olinda, que estava sendo criado em 1800 pelo Dom Azeredo Coutinho. Vale salientar que o Seminário de Olinda ele vai ter em Pernambuco, vai ter uma importância muito grande, né, no desenvolvimento intelectual de diversos políticos aqui no Norte. Antigamente, né, era assim o nome das capitanias do Norte, e que será um centro irradiador de ideias iluministas e liberais
aqui no Brasil. Reconhecido, inclusive, na sua época, como um dos espaços mais importantes para o desenvolvimento dos estudos secundaristas. Importante também a gente perceber que é a partir dali, dessas discussões, dessa influência maçônica, inclusive, que existia no seminário, que ideias que vão ser defendidas nas revoltas de 1817 e a da Confederação do Equador vão se fazer presente. O seminário ele foi responsável por revelar mentes intelectuais que vão contribuir de forma decisiva nesses movimentos. Além do próprio Gonçalo Inácio, nós vamos ter a figura do José Martiniano de Alencar, irmão do Tristão de Alencar Aripe, filho de Bárbara de Alencar, e Frei Caneca, principal ideólogo da Confederação do Equador. Então, Gonçalo foi da primeira turma do seminário de Olinda. Então, e o próprio Gonçalo Inácio ele participa das festividades que ocorrem na inauguração da turma. E logo após a sua entrada, ele recebe a notícia do falecimento do seu pai. E isso vai torná-lo muito próximo do Dom Azeredo Coutinho, né, porque ele vai, de uma certa forma, ajudar a superar a morte do pai. Vai dar, inclusive, segundo alguns de seus biógrafos, ele vai dar uma atividade remunerada, ele vai dar um acompanhamento, e isso tudo vai ser muito importante para que o Gonçalo Inácio supere o falecimento do seu pai. Em 1802, agora como padre, Gonçalo Inácio realiza a missa na matriz de Sobral, igreja de Nossa Senhora da Conceição. E durante os anos de 1803 até 1814, Padre Inácio agora, Padre Gonçalo Inácio, ele continua no magistério, ele continua ensinando latim por Sobral e desempenhando atividades religiosas, seja de missa ou sacramentos, onde a gente pode ter como destaque sua participação na Vila de Boa Viagem, em 1810, em Santa Quitéria, em 1813, em Tamboriú, em 1814 e, consequentemente, dividindo essas duas funções. Gonçalo foi chamado de Quixaramubim, onde ele morava, e por ser um grande orador, ele foi convidado a fazer uma saudação ao governador Sampaio, comemorando exatamente o que aconteceu em 1815, a elevação do Brasil a Reino Unido de Portugal. E ele fez uma oração tão bonita que o governador Sampaio achou interessante e o contratou para ser seu secretário. Ele ficou por muito tempo como secretário do governador Sampaio. Era tanto o relacionamento bom que ele tinha com o governador que ele depois o nomeou professor de latim de Aracati. Era um dos lugares mais preferidos dos professores. Ele arranjou também para Padre Gonçalo a insígnia de Cavaleiro da Ordem de Cristo. E essa amizade é o que, segundo muitos de seus biógrafos, vão contribuir para o papel que o Padre Gonçalo Inácio vai atuar na revolta de 1817, onde tinha envolvidos na revolta vários colegas que eram da mesma turma do Padre Gonçalo Inácio no seminário de Olinda. A gente vai ter o Frei Caneca, que vai participar, vai ter o Padre Miguelinho, que também vai participar, o próprio Dom Azeredo Coutinho também vai participar. É tanto que na história é conhecido como a Revolta dos Padres, devido ao envolvimento muito grande de pessoas ligadas à igreja. Porque quando a revolta eclode em Pernambuco, em março de 1817, um dos ideais pretendidos era a instauração de uma espécie de república. Ou seja, buscar mais autonomia para as capitanias e, obviamente, cortar os laços com a coroa, no sentido de de um governo autônomo. Não no sentido separatista, como geralmente é atribuído. Nesse interim, o Padre Gonçalo Inácio, já bastante amigo e bastante fluente com o Manuel Sampaio, ele vai atuar de um sentido bem diferente daquele do seu aprendizado no seminário de Olinda. Já que ali ele já bebia muito de ideias iluministas, ideias liberais, e tudo isso eram ideias contrárias
ao que obviamente era defendido pela coroa. Então não fazia muito jus o papel do padre Gonçalo Inácio em defender o absolutismo, que é esse o papel que ele vai ter no momento. Ele vai, junto com o Manuel Sampaio, ele vai se posicionar a favor da coroa contra os revoltosos, contra os rebeldes, na verdade. Ele não vai, obviamente, para o campo de batalha, ele vai prestar atenção em qualquer tipo de comportamento subversivo ou tido como subversivo e vai passar para o governador Manuel Sampaio. Inclusive, é padre Gonçalo Inácio que faz a delação do ouvidor geral do Ceará na época, que era o João Antônio Rodrigues. Aqui no Ceará, em maio de 1817, a família Alencar proclama a revolta lá no Cariri. Mas logo ela perde força, porque não conta com muita adesão das outras vilas, e a família Alencar é presa e trazida para Fortaleza. José Martins de Alencar, Bárbara de Alencar e Tristão de Alencar. E um dia Tristão Gonçalves ficou muito chateado já, naturalmente, e mandou para a mãe dele um bilhete escrito com sangue. Ele furou o braço e escreveu num papel lá chamado mortalha, de fazer cigarro naquele tempo. E disse: mãe, amanhã, na hora que trouxerem a nossa comida, nós vamos fugir. Dê no que der, nós vamos fugir. E aí Bárbara, quando recebeu esse bilhete, ficou muito preocupada porque sabia da impetuosidade do filho. Tristão era um homem impetuoso. E aí pegou esse papel e mandou para o governador. Quem recebeu? Padre Mororó, que era o secretário do governador. E aí foi lá conversar com o governador. Mas mesmo assim, ele mandou aliviar. Preparou melhores comidas, mandou eles saírem, tomarem banho, fez as barbas, que eram de vários, os cabelos, deu roupas e eles foram para uma prisão mais humanizada. Foi aí o primeiro contato, exatamente, a primeira influência exatamente que teve padre Gonçalo Inácio Loyola com o pessoal do Crato, que eram os líderes da Revolução de 1817. Esta é uma página para a gente entender lá mais na frente, em 1824, quando Tristão Gonçalves o convida e o obriga a ser seu secretário. Com a instituição da Junta Governativa, em 1821, algumas províncias vão ter contato diretamente com Portugal, enquanto Dom Pedro quer que todas, no caso, tenham contato ou crie seus laços mais próximos com a do Rio de Janeiro. E aí várias províncias, depois da chamada independência política de 1822, do 7 de setembro, algumas províncias não vão aderir de fato o projeto político pretendido por Dom Pedro. Então eles vão ainda prestar contato diretamente com Portugal, e aí vai ter as guerras chamadas Guerras da Independência também, nesse período. E aqui no Ceará, nós vamos ter um padre Mororó agora já envolvido diretamente nas questões voltadas para a política, mas agora com um ideário mais radical, um liberal mais radical, em consonância com o pensamento já do Frei Caneca lá em Pernambuco. Então é pensar agora que Brasil é esse que está sendo formado a partir de 1822. E ele foi para o Campo Maior do Quixeramobim, lá se elegeu vereador. A partir de então, disse que ele mudou. Na verdade, ele sempre foi um iluminista, ele sempre teve ideias avançadas. Acontece é que, por conveniência, nós temos que entender o ambiente da época. Naquela época, já tinha havido o grito do Ipiranga, chamado de independência ou morte. Mas, na verdade, não houve nenhuma independência, porque quem mandava era o português. E se cria uma expectativa muito grande com a independência, porque pensava-se que ia ser instaurado uma monarquia constitucional, parlamentar, com autonomia das províncias. E, inclusive, isso é muito discutido e debatido na Assembleia Constituinte de 1823. Todos esses pensamentos eles foram
colocados para trás. Houve uma decepção muito grande porque Dom Pedro não aceitou o projeto de Constituição, ao contrário, né, porque o projeto de Constituição limitava seus poderes. E isso não vai ser bem recebido já agora nas províncias do norte. Por quê? Porque, obviamente, aqui esperava-se uma Constituição, né, onde as províncias tivessem essa autonomia há tanto tempo desejada. Dom Pedro I vai eleger como presidente da província o Costa Barros. E o Costa Barros ele era totalmente envolvido com as ideias pretendidas por Dom Pedro. Ou seja, ele defendia o projeto político defendido por Dom Pedro, a monarquia e tal, centralizada no Rio de Janeiro. Isso vai de embate aos liberais aqui do Ceará. Isso vai ser um dos fatores que vai contribuir para a Confederação do Equador ser proclamada no dia 2 de julho de 1824, lá em Pernambuco. E aqui no Ceará, nós vamos ter a repercussão desse movimento agora de forma bastante ampla. Por quê? Porque os ideais propagados lá em Pernambuco vão chegar aqui a partir do José Martiniano de Alencar, e porque o Manuel de Carvalho Paz de Andrade ele vai ceder uma tipografia para o governo aqui do Ceará, para que eles publicassem o jornal, que é inclusive o Diário do Governo do Ceará, que sai no dia 1º de abril de 1824, né, editado inclusive pelo padre Mororó, é tido como o primeiro jornal a circular aqui no território cearense, reconhecido geralmente como o primeiro jornal. E ele é utilizado para difundir as ideias da Confederação do Equador aqui no Ceará, que ainda não tinha entrado oficialmente no movimento. E depois, já isso em 1824, ele, junto com a Câmara Municipal de Campo Maior do Quixeramobim, no dia 9 de janeiro de 1824, eles proclamam a República do Campo Maior do Quixeramobim. É interessante que essa situação foi uma das usadas na sua condenação, que foram 3. Foi ser assessor do Tristão Gonçalves, foi ter proclamado a República e considerado decaído do trono a família Bragança, e o outro foi exatamente publicar o primeiro jornal do Ceará. Bom, no dia 1º de abril de 1824 é editado o Jornal Diário do Governo do Ceará, tendo como editor principal Padre Gonçalo Inácio. E esse jornal ele foi publicado aqui no Ceará para difundir as ideias da Confederação do Equador. Obviamente devido a uma tipografia cedida pelo Manuel de Carvalho Paz de Andrade, que era o presidente da província de Pernambuco na época. Durante esse período, entre 1823 e 1824, vai ter a mudança, né, do padre Gonçalo Inácio agora para padre Mororó. E por que padre Mororó? Porque vários dos participantes aqui da Confederação do Equador, a partir de reuniões ao longo de 23, 1824, eles vão adotar nomes ligados à fauna, à flora brasileira, mas no sentido de buscar uma identificação. E ele disse: na minha terra tem uma árvore que enverga, mas não quebra. E este será o meu nome, Mororó, Padre Mororó. E aí vai ter agora o Carapinima, vai ter o Araripe, né, do Tristão Gonçalves de Alencar Araripe, Tristão Araripe, vai ter o próprio Padre Mororó, entre outros. E aí o que é que vai acontecer? A adesão oficial do Ceará acontece no dia 26 de agosto de 1824, numa reunião do Grande Conselho Provincial aqui em Fortaleza, com a participação do Padre Gonçalo Inácio, né, agora Padre Mororó, que passava a ser secretário da Confederação do Equador, oficialmente. A sua postura e a sua luta era mais no campo ideológico, onde ele pregava todo o tempo as questões defendidas pela Confederação, de um governo autônomo, de liberdade das províncias, também, consequentemente, atacando a posição centralista do governo de Dom Pedro I lá no Rio de Janeiro. E, obviamente, pregando também uma união das províncias, haja vista que existiam os rumores de um ataque marítimo de Portugal para cá na época. Obviamente a Confederação do Equador ela teve, apesar de durar alguns meses, e aqui no Ceará teve ainda uma duração maior do que em próprio Pernambuco, que acabou em novembro de 1824,
Acabou não tendo, obviamente, uma adesão das outras províncias, né, como se pensava na época, tanto de Alagoas quanto do Rio Grande do Norte. Nós vamos ter vilas e casos isolados que vão aderir à Confederação do Equador. E no Ceará, consequentemente, as baixas militares, as desistências, vai fazendo com que o movimento se enfraqueça, culminando inclusive com a morte do Tristão de Araripe, lá no antigo povoado de Santa Rosa, hoje conhecido como Jaguaribe, ali em novembro. Isso impactou demais os rebeldes aqui de Fortaleza, que eram adeptos da Confederação do Equador. E aí acontece que em novembro, uma vez já terminada a Confederação do Equador, através de uma investida militar liderada pelo brigadeiro Francisco Lima e Silva, pelo Lord Cochrane também. O padre Mororó foi preso em Baturité, trazido para Fortaleza e daqui embarcado num navio para o Rio de Janeiro. E chegando lá, ele foi recebido e Dom Pedro disse, inclusive ele pensava que tinha sido perdoado. Dom Pedro disse: vá, velho, você não tem mais muito tempo de vida. E ele tinha apenas 40 e poucos anos, 47 anos, mas já estava envelhecido, cabelo branco. E aí, vá viver sua vida. Só que esse vá viver sua vida não quis dizer nada de anistia, não quis dizer nada de perdão, simplesmente continuou com a mesma culpa e ele voltou preso. E Dom Pedro vai exigir o castigo máximo para os confederados, que é a condenação à morte, a princípio por enforcamento. E foi executado aqui, nesse campo onde nós estamos, no dia 30 de abril de 1825. Segundo alguns historiadores, alguns biógrafos da vida do padre Mororó, padre Mororó e Pessoa Anta vão ser executados juntamente e eles realizam até um percurso, né? Isso é muito difundido com relação à história do padre Mororó, que eles vão sair do antigo quartel aqui de Fortaleza, vão assistir uma missa solene na Igreja do Rosário. Da Igreja do Rosário, né, os confederados e já uma multidão de pessoas aqui em Fortaleza vão seguir esses confederados durante esse trajeto, que vai sair ali da Rua Conde Deu, da primeira Igreja do Rosário, Conde Deu, pega ali a Guilherme Rocha, hoje é Guilherme Rocha, Major Facundo, até chegar no Campo da Pólvora, né? Chegando aqui é que vai ocorrer uma situação bastante diferente, né, com relação ao padre Mororó, que os militares tentaram colocar um alvo no seu peito, né, para facilitar a questão do fuzilamento. E o padre Mororó preferiu tirar o alvo e colocar suas próprias mãos, né, indicando o canto onde deveria ser atirado. Tanto o padre Mororó quanto o Pessoa Anta, eles não seriam fuzilados, eles seriam enforcados. A questão é que não houve carrasco que quisesse executar tal serviço. Então, na hora, como ninguém prestou a fazer isso, então se optou pela questão do fuzilamento. Viriato Corrêa conta isso numa crônica, dizendo que as árvores estavam apinhadas de pessoas, meninos, que subiam e um galho rompeu e eles caíram e todos riram, e até ele mesmo, que estava na iminência de ser fuzilado, riu também. E teve também uma outra história, que quando foram trocar a batina e deram-lhe a alva, ou a mortalha, e a mortalha ficou curta, e ele disse: bendito seja Deus, que até a roupa que me dão é curta. Padre Mororó tinha discursos lindos, era um botânico. Ele fez um trabalho sobre a carnaubeira que ninguém encontra mais, que é exatamente uma planta que tem muito na região lá da atual cidade de Groaíras. E nós não temos mais esse documento. Sabe por quê? Porque eles queimavam tudo. Era para a memória do cabra se acabar mesmo. Isso fizeram com todos estes que foram presos, executados ou não. Eles queimavam tudo. Imagine se nós tivéssemos a poesia
de Padre Mororó hoje para a gente recitar, para a gente declamar. E que, obviamente, com o corpo, com o tombamento tanto do Padre Mororó quanto do Pessoanta, encerrou-se um dos capítulos mais interessantes da nossa história e, infelizmente, o fim de um dos personagens mais emblemáticos da história política do Ceará.